Ascensão através de habilidades. Episódio 184. A proficiência da habilidade conceitual ultrapassou 40%. Posteriormente, uma palavra específica foi adicionada ao nome da habilidade. No entanto, seu significado permaneceu totalmente obscuro. Aumentar a proficiência deve resolver o problema. Havia, no entanto, um aspecto mais crucial a considerar. À medida que a proficiência aumentou, tornou-se possível ajustar a vontade dentro dela. Na verdade, à medida que sua proficiência crescia, Taizan começou a experimentar uma sensação peculiar. Ele tinha uma ideia aproximada de como usá-lo, mas prever seus efeitos era um desafio. Portanto, ele decidiu realizar um experimento. Um monstro no nível 38 era um cavaleiro empunhando uma lança, que atacou Taizan. Taizan observou o monstro e ampliou sua sensação recém-adquirida. A sensação envolveu o cavaleiro. Naquele momento, o cavaleiro estremeceu e ergueu a lança defensivamente, como se antecipasse o ataque de Taizan. É isso. Taizan murmurou, aumentando a sensação mais uma vez. Ao direcioná-lo para o cavaleiro recuou rapidamente. Observando as reações contínuas do cavaleiro às suas ações, Taizan entendeu a capacidade da habilidade. A capacidade da habilidade conceitual recém-adquirida era manipular a vontade conforme desejado, exatamente como descrito. Quando Taizan projetou sua vontade de atacar, o monstro moveu-se para bloquear sem que Taizan fizesse um movimento físico. O cavaleiro persistiu em atacar com a lança, mas cada vez que Taizan dirigia sua vontade para pressionar o cavaleiro ficava indefeso e empurrado contra a parede. Um pensamento passou pela cabeça de Taizan. Habilidades conceituais têm a ver com ajustar a vontade. E as 3 provas materializaram e divulgaram o que se cultivou de forma independente. O que foi cultivado não foi apenas a alma, mas também uma forma de vontade. Tendo concluído seus pensamentos, Taizan ativou as 3 habilidades simultaneamente. Naquele momento, uma pressão física irradiou em todas as direções, uma força potente o suficiente para esmagar os fracos. Taizan então ajustou a força que emanava dele. A força se materializou e avançou. Kuong. O cavaleiro foi arremessado contra a parede com um forte estrondo. Ele parecia ter absorvido um impacto significativo, lutando para recuperar o equilíbrio. Isso poderia ser algo semelhante à influência espiritual? Usar a força de vontade para atacar o oponente? Um conceito familiar nos romances de artes marciais que li na Terra. Parecia um pouco semelhante. Isso é bastante impressionante. Parece ser mais do que apenas, bastante impressionante. Apenas através da manipulação da vontade, um monstro no 38º andar foi controlado sem muita resistência. Claro, isso foi facilitado pela grande disparidade de força entre ele e o monstro. Era provável que esta técnica não infligisse danos significativos a adversários muito mais fortes. No entanto, se o ajuste do Twisted Soul Ascension e o domínio sobre a habilidade conceitual melhorarem no futuro, e Taizan se tornar mais forte, aumentando a influência das 3 provas, os resultados potenciais serão imprevisíveis. A única desvantagem foi o cansaço de ajustar o Twisted Soul Ascension. No entanto, esse cansaço foi menos severo do que antes, pois ele se acostumou depois de vários usos. A evolução da habilidade conceitual foi gratificante. Agora era hora de experimentar magia. Você ativou Frost Arrow. Instalar. Uma lufada de ar frio encheu a sala, marcadamente diferente de antes. Sua mera presença foi suficiente para arrepiar a pele e congelar os pulmões. Mal conseguindo recuperar o equilíbrio, o cavaleiro avançou com a espada na mão, mas Taizan disparou uma flecha de gelo. CRRRAACK. A flecha de gelo, colidindo com a espada do cavaleiro, a fez voar e perfurou o corpo do cavaleiro. 736 de dano causado ao cavaleiro branco empunhando a lança. Um enorme buraco foi aberto na armadura. Ao redor daquele buraco, a armadura começou a congelar lentamente e os movimentos do cavaleiro ficaram lentos. Eventualmente, o cavaleiro ficou completamente envolto em gelo. Taizan assentiu em aprovação. O deus da magia melhorou sua proficiência mágica. Além disso, graças ao manto, seu atributo mágico aumentou em 40. Isso não só aumentou significativamente o dano de sua magia, mas também levou a melhorias notáveis em todos os aspectos, incluindo potência e velocidade. É claro que só isso não poderia explicar totalmente esse poder. A proficiência de Frost Arrow também ultrapassou 40% após uso repetido. Magia básica, flecha gélida. Consumo de mana, 6. Proficiência, 41%. Dispara uma flecha de gelo. Quanto menos imune for o inimigo, maior será o dano. Tenta infligir a anormalidade de status, Frostbite, no alvo. O frio intenso congela tudo que toca. Demorou um pouco. Frost Arrow foi o feitiço que Taizan usou com mais frequência entre as magias que aprendeu. É difícil identificar quaisquer desvantagens em um feitiço com desempenho acima da média em todas as situações. No entanto, só agora ultrapassou 40% de proficiência. Na verdade, era notório por seu lento ganho de proficiência. Mas o poder que demonstrou valeu o esforço. O cavaleiro no 38º andar foi congelado por uma única flecha congelada, ficando completamente indefeso. Com isso,
eu provavelmente poderia descer até o 50º andar usando apenas magia. Isto parecia inteiramente viável, desde que não houvesse interrupções por parte dos testes ou dos guias. Estalar. O cavaleiro mal conseguiu se libertar do gelo. Taizan acenou casualmente com a mão para o cavaleiro cambaleante. Você ativou dispersão de grãos. Uma magia básica que liberou numerosos grãos de gelo. Até agora, era um feitiço que atrapalhava a movimentação do oponente com danos menores, mas não tinha mostrado muita eficácia. Estalar. Porém, com o aumento da proficiência e a aquisição de novos itens, a situação mudou. O cavaleiro, enredado pelos grãos, não conseguiu se libertar. Colidir, colidir. Taizan se aproximou do cavaleiro, que tentava freneticamente romper os grãos. Ainda havia mais para testar. Você ativou o rastreamento. Bip. Uma fraca energia mágica formou-se no peito do cavaleiro. Ao mesmo tempo, os grãos espalhados concentravam-se na energia mágica. Estalar. O corpo do cavaleiro tremeu violentamente, atingido diretamente por numerosos grãos e parecendo prestes a cair a qualquer momento. Os olhos de Taizan brilharam enquanto observava o desenrolar dos acontecimentos. Isso é muito bom. Magia básica, rastreamento. Consumo de mana, 40. Proficiência, 1%. Designa uma parte específica do alvo. Depois disso, os ataques lançados por feitiços irão em direção ao local designado de acordo com a vontade do usuário. A marcação permitia ao usuário designar sua localização para vinculação com magias especiais, como piscadas aleatórias, tornando-se uma habilidade que poderia ser combinada. No entanto, o rastreamento era muito mais conveniente para usar magia de ataque, pois permitia a designação à distância do oponente. Você ativou Frost Arrow. Estalar. Taizan disparou flechas congeladas para ambos os lados, inicialmente indo em direções completamente diferentes do cavaleiro. As flechas gélidas mudaram repentinamente de trajetória e perfuraram o cavaleiro. O cavaleiro não aguentou mais o ataque e caiu. Você derrotou o cavaleiro branco empunhando a lança. Foi uma mudança geral satisfatória. Houve uma sensação de realização pelo esforço feito para derrotar o monstro. Mas o melhor ainda era a habilidade mágica intermediária, Mundo Congelado. Magia intermediária, Mundo Congelado. Consumo de mana, 30. Proficiência, 1%. Invoca um frio que congela tudo. Ainda não é capaz de liberar todo o seu poder. A primeira magia intermediária que ele obteve. Seu poder foi suficiente para congelar instantaneamente os tentáculos de um monstro que nem mesmo Taizan poderia subestimar. No entanto, não estava com força total. Foi uma habilidade que excitou Taizan sobre o quão forte ela se tornaria à medida que a proficiência aumentasse. No entanto, o consumo de mana foi incrivelmente alto. Mesmo Taizan, que nunca sofreu com falta de mana, teria que se preocupar em ficar sem mana se usasse Frozen Word algumas vezes. Mas era uma habilidade poderosa que poderia trazer uma variável significativa para batalhas futuras. Pensar em variáveis naturalmente levou Taizan a ponderar outra habilidade. Habilidade especial de ativação contínua. Twisted Soul Tuning. Proficiência, 4%. Seres distorcidos podem distorcer e controlar a ascensão de sua alma. Ao carregar um grande fardo, pode-se controlar a ascensão da alma dentro de si. Esta habilidade foi adquirida através da ascensão da alma ao derrotar monstros divinos. A proficiência aumentou novamente após derrotar o monstro de Baulaia. É uma habilidade decente. Sem essa habilidade, a vitória teria sido muito mais difícil. Ele torceu e se defendeu contra o ataque do monstro durante a ascensão. Sem essa habilidade, a vitória teria sido quase impossível. Mas o fardo era significativo. A exaustão e o cansaço que envolviam todo o seu corpo naquele momento não eram algo que Taizan pudesse subestimar. Embora a carga tenha diminuído ligeiramente quando usada novamente, a fadiga ainda atingiu forte. Você tem sorte, isso é tudo. Normalmente, os mortais não têm permissão para tais habilidades. O fantasma falou. Mesmo os apóstolos não podem distorcer ou ajustar suas fileiras. Somente transcendentes e imortais podem. Uma pessoa fraca teria sido esmagada pela ascensão de sua alma no momento em que tentasse. Isso é sério, hein? Esse é o nível, tocando na classificação. Era uma habilidade que precisava ser usada com cautela, mas enquanto ele permanecesse dentro da linha, seria sem dúvida uma habilidade útil. Depois de verificar tudo aproximadamente, Taizan mais uma vez rompeu a passagem. Eu preciso descer agora. Recentemente, devido a passar pelas provações dos deuses e retornar à Terra, entre outras coisas, ele não conquistou os andares adequadamente. Já fazia algum tempo desde que ele entrou na série do 30º andar, mas ainda estava no 38º andar. Embora ele tivesse ganhado muito, a sensação de estagnação comparada a antes era inevitável. Portanto, ele planejou se concentrar em romper o chão por enquanto. Taizan balançou sua espada em direção ao monstro que se aproximava. O cavaleiro caiu no chão. Taizan quebrou sem esforço o chão abaixo dele. Como sempre, os monstros não representaram nenhum desafio. A cada andar que conquistava, ele era recompensado de maneiras inesperadas. O efeito do segundo santo do deus demônio foi ativado. Sua energia mágica aumentou em 2.
Os humanos na Terra exploraram novas fontes de energia mágica. À medida que ficaram mais fortes, o mesmo aconteceu com Taizan, beneficiando-se de seus ganhos. A autoridade do apóstolo foi ativada. A proficiência da espada de habilidade aumentou em 1%. Indo bem. Suas estatísticas melhoraram sem nenhum esforço de sua parte. Poucas coisas foram tão satisfatórias quanto esta. A proficiência do poder divino aumentou em 1%. Eu realmente não preciso disso. Resmungando para si mesmo, Taizan avançou. Ele descobriu uma sala secreta e reivindicou sua recompensa. Um par de sapatos. Eles não eram uma atualização em relação ao seu equipamento atual, então ele os armazenou em seu inventário. O efeito do título de aventureiro foi ativado. A recompensa da sala secreta é duplicada. Ahá! A quantidade de sapatos dobrou. Com uma risada, Taizan colocou os 2 pares em seu inventário. Continuando sua jornada, Taizan logo ficou cara a cara com o chefe. O chefe, um cavaleiro armado com 2 lanças, enfrentou-o. Taizan estendeu a mão para as lanças rodopiantes. Arrebatar. Ele pegou as 2 lanças sem esforço. Com um chute rápido, Taizan mandou o cavaleiro voando contra uma parede. Aproximando-se do cavaleiro caído, Taizan enfiou sua espada no peito do cavaleiro e disparou uma saraivada de flechas congeladas. O cavaleiro foi derrotado assim. Colar de feitiço. Um colar preferido por um grande mágico. Este colar especialmente encantado pode conter feitiços. Um feitiço mágico pode ser armazenado e usado à vontade. No entanto, feitiços muito poderosos não podem ser armazenados. Era um colar único com recurso de armazenamento de feitiços. Ele tentou armazenar um feitiço intermediário como teste, mas foi rejeitado devido à limitação. Ainda assim, como o atributo mágico era maior que o de seu colar atual, Taizan decidiu mudar para o novo. Então veio a recompensa secreta. Um anel feito por um ferreiro que tinha aversão a designs complexos. Um artesão mais habilidoso poderia ter conseguido efeitos maiores. Mas o ferreiro ficou satisfeito com o resultado. O anel azul que ele usava aumentou todas as estatísticas em 15. Dado que este novo equipamento era uma atualização, Taizan optou por trocar de anel. Com isso, foi conquistado o 38º andar. Sem demora, Taizan desceu. O desafio do 39º andar aguardava. Início da missão do 39º andar. Derrote o chefe do 39º andar para prosseguir. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.